Beleza, e então vamos estudar aqui um caso, né? Um caso prático de como se aplicar o segundo método. Notem que eu utilizei aquele mesmo kitzinho didático que eu utilizei lá no método 1. Sendo que agora, ao invés de trabalhar com velocidade, eu vou trabalhar com posição angular, tá ok? Vamos fazer a modelagem aqui do nosso sistema, não a modelagem, né, mas levantar os parâmetros para projetar o nosso controlador, ok? Então, só lembrando para vocês que o segundo método é em malha fechada, eu preciso encontrar o ganho crítico e o período crítico. Notem que aqui, né, tem lá as configurações do Arduino, qual é a porta com que ele vai trabalhar, o real time, que eu coloco o bloquinho. Aqui eu coloco um filtro, só lembrando para vocês, né, que este é um método para sistemas, né, analógicos, mas essa leitura ela é digital, então eu coloco um filtro ali para mascarar um pouquinho este sinal, para a gente só poder aplicar aqui a nossa metodologia, ok? Tem algumas limitações esse kitzinho didático, porque também é bem barato para você montar, ok? Aqui eu coloquei um ganho só transformando a quantidade, né, de pulsos que está acumulado em um valor angular, tá ok? Eu vi lá, eu medi, olha, com tantos pulsos ele consegue percorrer 90 graus ou 180 graus. Então eu coloco aqui uma relação de ganho, tá ok? Para que eu consiga ter a minha saída já saindo em valor angular, tá? Então aqui eu mostro lá, né, no workspace o valor do setpoint, mostro o valor da minha variável de processo, já com a minha malha fechada, porque eu sempre comparo o setpoint com a minha variável de processo, e aqui ó, está o ganho, que eu vou variando até que meu sistema sustente uma oscilação para a entrada do tipo degrau, que ele está submetido, tá? Como que eu faço isso, né? Eu aplico lá o tempo e dou um player, e espero o meu sistema reagir. E depois daqueles 10 segundos, eu vejo se o meu sistema sustentou a oscilação ou não, tá? Notem que aqui, ó, eu coloquei um scopezinho aqui com 255 e eu comparo com a saída, né, da minha variável manipulada, aquele sinal que eu estou mandando para o meu atuador, neste caso aqui para o motor, tá ok? Ele não pode passar de 255, tá? A saída da relação do meu ganho não pode passar de 255, porque quando você está fazendo o levantamento das características do sistema, se você saturar o sinal do seu atuador, você vai mascarar os parâmetros do seu sistema, tá ok? Então tem que tomar este cuidado. Veja sempre se para o seu teste não houve saturação, tá ok? Aqui essa saturação é para impedir que o valor seja maior do que 255 e menor do que 0, que eu mando para a saída do meu Arduino, ok? Essa saturaçãozinha aqui só serve para o seguinte, ó. Este bloquinho é aquele bloquinho que diz para qual direção o meu motorzinho vai girar. 0 gira para um lado, 1 gira para o outro. Então eu coloquei uma saturação que varia de 0 a 1. Acima de 1, ele deixa em 1. Abaixo de 0, ele deixa em 0. Então se sair um valor positivo daqui, o meu motorzinho aqui, essa saída vai receber sinal 1, então vai para sinal lógico nível alto, e o meu motor gira em um sentido. Se esta correção for negativa, este cara aqui joga 0 nessa saída e faz o meu motor inverter o sentido dele. Aí vocês podem perguntar, e se sair entre 0 e 1? Cara, ele mandaria um valor entre 0 e 1 para essa saída, que seria algo ali indefinido, mas cara, essa transição é muito rápida aqui, eu nem assim, me preocupei com isso. Lógico que você poderia colocar aqui um bloquinho comparador. Ok, se for maior que 0, sai positivo, sai 1, né, nessa lógica booleana. Se for menor que 0, né, sai 0. Você poderia colocar algo desse tipo assim, fazer uma lógica aqui, mas eu achei isso daqui mais fácil, ok? E atendeu. Então são os bloquinhos que nós iremos utilizar, né? Aqui eu coloco o tempo que eu quero fazer essa análise, né? Ali está o play para eu rodar, né, gerar o meu sistema. Eu fiz aqui uma redução, coloquei aqui um step igual a 15 do meu setpoint. Aumentei aqui, ó, para 10, né, o valor do ganho. Comparo sempre os scopes e sempre verifico se não saturou a saída, né, do meu sistema, né, o valor que eu estou mandando para o meu atuador. E aí, ó, foi este o comportamento que eu encontrei. Se está dentro da estabilidade, significa que o lugar das raízes ainda não atingiu o eixo imaginário. Então, o que eu tenho que fazer com o ganho crítico? Eu tenho que aumentar o meu ganho crítico.
Aí eu fui lá e aumentei, ó, para 15. Aí eu fui ver, opa, já está agora sustentando uma oscilação, mas ainda tem amortecimento, mas estou chegando próximo do eixo imaginário. E aí até que chegou em um ponto que eu fazendo lá os meus ajustes, né, eu encontrei 15,75, eu diminuí um pouquinho o step que eu estava aplicando, tá? Eu coloquei aqui um step igual a 8, tá? O valor da variação de set point, e encontrei este movimento aqui, ó. Então eu considerei que aqui eu estava exatamente em cima do eixo imaginário. Então se eu já tenho o ganho crítico, basta calcular o quê? O período crítico. Calculando o período crítico, ó, eu peguei aqui, né, que é este intervalo de tempo entre dois picos consecutivos. Lógico que pode ter uma diferençazinha em uma amostra ali e outra, você pode fazer a média deste período crítico. Com o período crítico eu fui lá e calculei, né? Fui na tabela e calculei o valor de KP, de TD e de TI. Coloquei agora o meu controlador, já com a sintonia que eu encontrei, ok? E fiz o meu teste. Olha como o meu sistema real se comportou. Bem bacana, né? Notem que aqui eu não tinha a função de transferência que descrevia este sistema, tá ok? Por isso que eu não comparei com o modelo matemático. Eu só tinha aqui o sistema real. Mas ele conseguiu fazer o controle aqui, tá ok? Ah, Edson, e essa diferençazinha aqui? É que realmente quando o erro ali fica muito pequeno, ele às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade. Notem que ele demora um pouquinho aqui para corrigir, porque a parte integrativa ela está somando a área do erro para ter força suficiente para o motor dar um giro, ok? E aqui, notem que aqui eu apliquei um degrau de 30, ok? O set point variou de 0 para 30. E aqui o set point variou de 0 para 70. Notem que lógico, olha só, o overshoot vai ser bem maior, porque a entrada do tipo degrau que eu utilizei ali foi bem maior. E vocês sabem que quanto mais tempo, né, a área do erro ficar somente, né, em um tipo de sinal, ou positivo ou negativo, ele vai acumular mais. O overshoot vai dar maior, mas ele com toda certeza vai conseguir ainda corrigir o erro em regime permanente. Novamente, poderia melhorar a sintonia? Posso melhorar a sintonia sim, mas o método ele já me garantiu encontrar uma sintonia inicial para o meu controlador, garantindo a estabilidade do meu sistema, ok? Então isso assim, é um método muito bom e é fácil de ser utilizado, ok? Então, né, nós vimos que eu poderia, além de encontrar o meu controlador PID pelo primeiro e segundo método, eu poderia ainda melhorar a sintonia do meu controlador, porque ali ele me garantia, né, estes métodos que nós estudamos, existe uma garantia de estabilidade, mas não é a melhor sintonia para o nosso sistema. Mas como que eu posso melhorar a sintonia do meu controlador PID? Bem, você pode mexer nos parâmetros, né, proporcional, integrativo e derivativo, de acordo com as características de cada um. Eu fiz aqui uma tabelinha para tentar melhorar essa compreensão, tá? Mas lógico, não é uma receita exata de bolo, porque quando você vai mexendo, você pode sair de uma zona, né, que está melhorando e começar a piorar o seu sistema, tá ok? Então não é uma receita de bolo, ainda depende aí, né, do especialista para fazer essas análises. Mas vocês vão pegando, né, essa experiência com o passar do tempo, né? Mexendo no sistema de vocês, vocês vão conseguindo pegar ali pelo menos, digamos assim, uma prática nessa sintonia empírica. Então olhem só, pessoal, quando eu mexo ali, né, no meu parâmetro proporcional, no meu KP, eu consigo diminuir o tempo de resposta. Se eu aumento o KP, eu vou diminuir o tempo de resposta. Isso significa o quê? O meu sistema ele vai responder mais rapidamente. Porque eu vou ser mais agressivo com esta correção. Eu vou mandar lá um valor maior de correção para a minha variável manipulada. Porém, quando eu aumento o KP, o overshoot também tende a aumentar, ok? O tempo de acomodação aqui, ele pouco varia, tá? Ele não tem uma influência muito grande no tempo de acomodação. E em relação ao erro em regime permanente, o aumento do KP ele também ajuda a diminuir. Mas você tem um problema, né? Você pode melhorar um pouquinho o erro em regime permanente, mas o transitório às vezes pode ficar muito ruim, que às vezes o overshoot é muito grande.
E tem sistemas que a aplicação, né, do controlador em um sistema desse, o projeto não permite, né? Às vezes o projeto já delimita lá para você o quanto que você pode ter no máximo de overshoot, ok? O TR, né, que é a taxa de repetição, que é o inverso do tempo integrativo, que é 1 sobre TI, quando eu aumento o TR, eu também estou diminuindo o tempo de resposta, né, porque eu acabo aumentando a resposta do meu controlador, né, o sinal que eu mando para a minha variável manipulada. Eu deixo o meu sistema mais agressivo, tá ok? Então ele responde mais rapidamente. Mas o que acontece? O overshoot também aumenta, tá? Porque você vai ter um número de oscilações maiores, né? Ou melhor, né? Um número de oscilação maior no seu sistema. Vocês se lembram que o integrativo ele vai somando as áreas do erro, né? Positivo e negativo, para ele conseguir eliminar o erro em regime permanente. Em regime permanente ele consegue eliminar o erro. Porém, no regime transitório, ele aumenta o tempo de acomodação. O seu sistema vai demorar um pouco mais para se acomodar, ok? E o meu TD, né? Em relação ao tempo de resposta, pouco varia. Só lembrando para vocês que o parâmetro derivativo ele atua em relação à velocidade do erro, ok? Ele consegue diminuir o overshoot, porque vocês se lembram? Nós traçamos ali uma equação de primeiro grau, né, com um coeficiente angular em relação ao erro, quanto que o meu erro está variando com o passar do tempo, e o TD é aquele tempo que você estima o erro futuro para logo entrar com a correção. Então ele consegue eliminar, né, ele consegue diminuir o overshoot, tá ok? Ele consegue diminuir o overshoot e diminuir consequentemente o tempo de acomodação. O erro em regime permanente, com ele pouco varia, na verdade não dá muita diferença lá em regime permanente, ok? Mas é como eu falei para vocês, o especialista, né, vocês como engenheiros, né, que terão que equilibrar esses parâmetros, porque você melhora uma coisa e pode acabar piorando outra. Então você vai ter que ver, na verdade, a exigência do seu projeto e vai se adequar às exigências do seu projeto. O quão é bom o meu controlador? Ele é tão bom quanto ele atende o seu projeto, ok? Mas posso fazer otimizações? Pode, sim. Se você conseguir ainda melhorar as características dentro daquilo que o seu projeto exige, ótimo, ok? Então, utilizem esta noção, vão lá no primeiro método e no segundo método que vocês aplicaram lá no Simulink, façam esse teste, diminui lá a parte proporcional, vê se vai diminuir o overshoot, né? Aumenta a parte integral, né? O 1 sobre TI, este valor tem que aumentar. Vê se vai aumentar as oscilações. Aumenta ali o valor de TD para ver se vai diminuir o overshoot. Façam esses testes, por gentileza, tá ok? Para colocar em prática, ok? E aí ficou naquela dúvida, né? Mas Edson, no primeiro método, né? O meu controlador PID só eliminou o erro em regime permanente para entrar do degrau, para a velocidade não tinha eliminado, né? E para o segundo método também, quando eu apliquei ali um exemplo. Mas eu utilizei um outro exemplo no segundo método, que ele eliminou o erro em degrau e o erro em regime permanente para a velocidade. Mas por que isso aconteceu? Bem, vocês sabem que o controlador de vocês ele possui um integrador. Este integrador, mesmo que a sua planta não possua integrador nenhum, digamos que a sua planta seja um sistema de primeira ordem, não tem integrador, você tem no mínimo a garantia de eliminar o erro em regime permanente para o degrau. Por quê? Se o seu controlador PID é do tipo 1, ele possui um integrador, e a entrada do degrau tem um integrador, ele consegue eliminar o erro em regime permanente. Edson, se eu tiver então com o meu controlador PID com um sistema de primeira ordem e a minha entrada for do tipo 2, velocidade, não vai eliminar, vai ser constante. E para a entrada em aceleração, tipo 3, vai dar infinito. Vocês deverão olhar sempre o tipo do sistema de vocês, já compensado com o controlador, e o tipo da entrada que está sendo submetido. Aí novamente, né? Se o tipo da entrada for menor ou igual ao tipo do sistema compensado, é garantia de eliminar o erro em regime permanente, ok? E se o tipo da entrada, né, for 1 grau maior do que o tipo do sistema, o erro vai ser constante. E se o tipo da entrada for, né, 2 graus maior
que o tipo do meu sistema compensado, né, controlador e planta, o erro tende ao infinito, ok? É essa análise que vocês precisarão fazer para saber, né, de antemão, sem precisar fazer continha ali, né, se o sistema de vocês vai conseguir eliminar o erro em regime permanente para uma determinada entrada ou não, ok? Então, boa sorte, bons estudos, pessoal!